Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rick, Pedro Henrique. A gente vai falar aqui no nosso trabalho de auditoria sobre o tópico de Cryptographic Failures, que é um tópico dentro do projeto da OWASP, né, sobre falhas criptográficas. Na apresentação a gente vai falar um pouco sobre a criptografia em si, né, dar uma recapitulada, o que é a criptografia e por que ela é tão importante para a gente, sobre a OWASP em si, o que é essa organização, por que ela é tão importante para a segurança nos websites hoje em dia, o que são as falhas criptográficas em si, do que elas são compostas, o que pode gerar uma falha criptográfica e quais são os perigos que essas falhas podem vir a ser no futuro. Algumas prevenções que a gente pode fazer para não dar brecha para essas falhas criptográficas, alguns exemplos de casos reais, ataques em situações de exemplo e a conclusão sobre o trabalho. Sobre criptografia, a gente está cansado de saber que ela é fundamental para a segurança nos dados e informações que a gente tem, né, hoje em dia. Nesse mundo cada vez mais interconectado, é cada vez mais comum a gente ver pessoas, indivíduos mal intencionados, atacantes, que buscam de alguma forma obter acesso a informações que eles não deveriam ter acesso, né? Então, senhas, cartões de crédito, dados sensíveis pessoais ou empresariais, tudo isso está rodando por aí e a gente tem que arranjar um jeito de deixar tanto o armazenamento quanto o trânsito desses dados seguros contra esses atacantes, porque mesmo que eles de alguma forma venham a obter acesso a eles, para que eles não sejam capazes de interpretar ou então de fazer alguma alteração nesses dados. Duas palavras muito importantes no contexto de criptografia são confidencialidade e integridade. Uma delas consiste no ato de proteger os dados de indivíduos que a gente não quer que tenham acesso a elas, né? Então a gente pode utilizar algoritmos de criptografia, por exemplo, que transformam um texto original, né, o texto legível, um texto em claro, em texto cifrado, que é um jeito que a gente transforma os dados para um formato ilegível. E também a integridade. O que é integridade? É o conceito de ter certeza, de assegurar que os dados partiram de A a B, né, partiram da origem até o destino, sem serem alterados. Então, existem diversas formas de a gente fazer isso. As funções hash, elas foram criadas justamente para ajudar com isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre elas. Mas elas consistem no quê? No ato de transformar esses dados em um valor único que, idealmente, não pode existir outro igual a ele. Então, caso o valor esteja diferente do que era para ser, a gente pode saber que os dados originais foram alterados, ou seja, a integridade foi comprometida. Para auxiliar a gente com a confidencialidade, existem os algoritmos criptográficos. Existem diversos tipos e eles podem ser separados em dois modos: os algoritmos simétricos e os algoritmos assimétricos. Os simétricos, de chave simétrica, né, eles também podem ser conhecidos como criptografia de chave secreta. Eles funcionam com apenas uma chave, que é a chave secreta, é a primeira imagem. Ela é utilizada tanto para fazer a cifragem quanto a decifragem dos dados criptografados. Ou seja, é de extrema importância que essa chave secreta não caia na mão de ninguém que a gente não quer que obtenha acesso a nada que está ali. Alguns exemplos de algoritmos simétricos são o AES e o DES. E os algoritmos assimétricos, que eles são um pouco mais recentes, né, eles trabalham com um par de chaves, né, diferente dos simétricos. Esse par de chaves consiste em uma chave pública, que pode ser distribuída, compartilhada sem nenhum problema, e a chave privada. A chave pública ela é utilizada apenas para realizar a cifragem dos dados, então não tem perigo compartilhar ela com quem quer que seja, enquanto que a chave privada ela é utilizada para fazer a decifragem dos dados. Então, semelhante à chave secreta dos algoritmos simétricos, a chave privada ela deve ser mantida isolada a qualquer custo de pessoas mal intencionadas que possam vir a querer acessar tais dados. Alguns exemplos de algoritmos assimétricos são o RSA e o ECC. Também é importantíssimo
falar sobre os protocolos, né, que a gente vê em outros contextos, em outras disciplinas, redes, por exemplo, porque os protocolos eles são a nossa garantia de segurança durante o tráfego de informações. Por quê? Geralmente, na maioria das vezes, as informações elas são trafegadas por internet ou então algum outro tipo de rede. Por isso, é muito cômodo para algum atacante tentar realizar algum ataque de intercepção, né, de man in the middle, né, que a gente tem até um exemplo depois. Então, utilizar de protocolos seguros de criptografia é muito bom para a gente, por exemplo, TLS ou SSH, que são protocolos muito conhecidos pela gente. Eles trabalham com criptografia de ponta a ponta, né? Ambos garantem a confidencialidade que está sendo trafegado e, bem implementados, podem ser uma ferramenta muito boa para a gente. As funções hash, voltando no assunto de integridade, são de extrema importância também, porque elas consistem na transformação de dados originais em um valor único, né? Isso pode ser utilizado tanto para verificar a integridade de dados, quanto para armazenamento de senhas, como para assinaturas digitais, e para inúmeras motivações a gente consegue usar o hash. Para ter uma função de hash segura, existem diversas regras que a gente precisa se atentar, né, na hora do desenvolvimento, na hora do hash. Dentre elas, a resistência a colisões, porque uma função hash ela deve ser capaz de ou eliminar ou minimizar ao máximo a possibilidade de colisões, que é quando diferentes conjuntos de dados, né, distintos conjuntos de dados, resultam em um mesmo hash. Isso não pode acontecer, isso é uma colisão. Ela deve ser difícil de reverter, então apenas o ato de fazer o hash, né, de fazer essa transformação, deve ser facilmente possível. O contrário, né, a reversão, ela deve ser computacionalmente impraticável de ser realizada, para dificultar o trabalho do atacante. Ela deve ser sensível a alterações nos dados, então, mais uma vez, pela questão da integridade. Caso qualquer byte dos dados originais sejam alterados, o resultado final, né, o resumo ali, o hash, ele deve ser completamente diferente, porque isso vai ajudar ao verificador a entender que tem alguma coisa errada ali, que os dados que eram para ter vindo de um jeito não vieram porque foram alterados. A uniformidade e a distribuição aleatória, então todos os valores hashes eles devem ser distribuídos de forma uniforme, né? A distância ali tem que ser uniforme entre eles e deve ser aparentemente aleatória, porque isso vai ajudar a não serem feitos padrões, né, no meio do hash, porque padrões podem ajudar o atacante a descobrir quais são os valores de hash. Elas devem ser eficientes, computacionalmente falando, então deve saber como utilizar de forma correta e otimizada recursos da máquina, né? Visto que em muitas situações a quantidade de dados vai ser massiva, então a gente está com muitos dados lá, a gente não pode ter uma função hash mal otimizada que vai demorar muito tempo para ser realizada. E ela deve ser resistente a ataques criptográficos, né? A ataques conhecidos como força bruta, ataques de dicionário, ataques de colisão, ataques de pré-imagem, que é um ataque bem interessante, é quando o atacante ele já tem um pré-determinado hash e ele quer saber o que gerou aquilo que ele já tem acesso, né? Tem até um caso interessante que tem no nosso material, que é o problema das bolas nos cestos. É uma metáfora, né, onde cada bola é um dado original e cada cesto é um valor de hash. Então, o propósito desse problema é fazer com que as bolas sejam distribuídas entre os cestos de forma uniforme, né, e visando ao máximo evitar colisões de bolas dentro dos cestos, que no caso seria colisões de dados para o mesmo valor de hash. Sobre a OASP, a organização em si, ela é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001, e ela visa melhorar, né, promover uma melhoria da segurança de software, mais propriamente dita, das aplicações web. Então, diversos desenvolvedores, profissionais de segurança, profissionais da área tecnológica como um todo, fazem parte dessa comunidade
em prol de fornecer materiais, fornecer exemplos, né, para melhorar a segurança. A OASP ela fornece diversos recursos gratuitos para ajudar a equipe técnica, a equipe de desenvolvimento de aplicações web, tanto materiais teóricos quanto guias de design, algumas diretrizes práticas, como também ferramentas de código, ferramentas de exemplo, né, alguns programas de exemplo, que podem ajudar o desenvolvedor a se basear em algum exemplo bom para lidar com a sua aplicação web. Ela é uma comunidade global, então toda essa dissimulação, essa contribuição, esse compartilhamento de informações e práticas ocorre por todo o globo, né? Isso é ótimo, porque vai ajudar desenvolvedores de todo mundo a desenvolverem aplicações mais seguras, o que é bom para eles, o que é bom para as organizações e o mais importante, o que é bom para o usuário final, né? Porque o foco principal é fazer com que o usuário se sinta em um lugar mais seguro na internet, né? Tenha mais confiança nas aplicações web. E por último, mas não menos importante, tem o projeto OASP Top 10, que é o top 10 vulnerabilidades de segurança de um determinado ano. Isso ajuda os desenvolvedores a saber no que eles têm que focar, né, quais são as vulnerabilidades mais críticas para combater. A gente vai falar sobre o tópico de falhas criptográficas, né, em específico, que é Cryptographic Failures. Anteriormente, ela se chamava Sensitive Data Exposure. Em 2021, ela mudou para Cryptographic Failures. Em 2021, no top 10, ela ocupou o segundo lugar de vulnerabilidades mais críticas, ou seja, é algo de extrema importância, né, que requer extrema atenção durante o desenvolvimento de uma aplicação web. E ela consiste em a gente entender que a criptografia ela é muito importante, né, como a gente já falou antes. Ela pode ser uma aliada, uma ferramenta muito forte quando a gente quer construir uma aplicação, mas se ela for implementada de uma maneira errada, ela pode, ao invés de ser uma aliada, ser um ponto fraquíssimo na nossa aplicação. Porque com uma criptografia fraca, várias brechas aparecem, o que facilita ataques de terceiros, né? Dentre as falhas criptográficas, tem vários exemplos, né? Nesse contexto, o projeto fala, por exemplo, de algoritmos de criptografia fracos, né, ou obsoletos, né? Porque com o passar do tempo, né, com o avanço da tecnologia, diversos algoritmos foram ficando mais fracos, né? Diversas vulnerabilidades foram aparecendo e com isso vários ataques começaram a ser mais facilmente realizáveis a determinados tipos de criptografia. Uma gestão errada, né, de chaves, então, de armazenamento de chaves, de tráfego de chaves, porque uma chave fraca, uma chave que ela não é armazenada do jeito correto, não é transportada do jeito correto, ela pode vir a ser um prato cheio para o atacante, porque ele vai facilmente conseguir acessar a chave, consequentemente ele vai conseguir acessar os dados que não era para ele conseguir acessar. Também a implementação incorreta dos protocolos, que a gente falou lá atrás que eles são muito importantes, mas assim como a criptografia como um todo, se eles forem implementados de forma errada, eles podem vir a ser um ponto fraco. Por exemplo, algum protocolo TLS implementado de forma errada, ele pode tornar a aplicação a ser suscetível a ataques de interceptação, ataques man in the middle, por exemplo. O vazamento de informações, intencionalmente ou não, pode ser um problema também, porque pode prover informações sobre as chaves em si ou sobre os dados que estão sendo armazenados, e uma má administração em geral da criptografia, né? Existem diversas boas práticas, diversas diretrizes a serem seguidas, e o ideal é que elas sejam seguidas independente do projeto que está sendo realizado. Mais propriamente dito sobre os algoritmos fracos. Quando um algoritmo não possui, quando ele é obsoleto, né? Quando ele é fraco, ele não possui entropia o suficiente, ou quando as chaves são muito fracas, eles geram diversas vulnerabilidades, o que facilita o atacante a conseguir encontrar brechas na criptografia e fazer bom uso disso. Dois exemplos de algoritmos já obsoletos são o DES e o RC4. O DES ele é obsoleto porque ele é muito suscetível a ataques de força bruta, né, de tentativa,
porque a chave dele, o comprimento da chave é muito pequeno, possui só 56 bytes, então isso facilita, né, se fosse uma chave maior, ia dificultar um pouco ataques de força bruta. E o RC4, ele apesar de ser de fácil utilização, né, facilmente implementável, ele existem diversas vulnerabilidades de segurança nele, porque ele gera um valor único com base na chave. E isso no final gera diversos padrões no valor único, que pode facilitar o atacante a descobrir qual era a chave que originou esse valor único. E sobre as chaves, como falamos anteriormente, uma geração de chaves fracas é um problema, então comprimento de chave, né, por exemplo, ser utilizada por algoritmos fracos por si só também, a distribuição inadequada, né, durante o trânsito, o compartilhamento dessas chaves de forma inadequada em uma rede não segura é um problema. E sobre o armazenamento, chaves codificadas ali, né, hard-coded, no código ou então em algum arquivo de configuração, os famosos .config ou .env. Se o atacante possuir acesso à aplicação, ao repositório, ele vai ter acesso às chaves também. E se a chave for armazenada de maneira errônea, então armazenada de forma em texto simples, sem ser por meio de hash, também é um prato cheio para os atacantes. Agora eu vou falar um pouco sobre como prevenir essas falhas criptográficas. O Rick falou sobre vários pontos ali de chaves, de criptografia, agora eu vou falar um pouco sobre como prevenir que o seu sistema, a sua aplicação seja cometido por uma falha criptográfica. O primeiro ponto que eu vou destacar é catalogar todo o seu ambiente de aplicação. Por quê? Assim como foi explicado em várias aulas, a gente precisa entender qual que é o conteúdo da sua aplicação e qual vai exigir um nível de criptografia mais forte ou mais fraco. Até mesmo para você aumentar o desempenho de algumas páginas da sua aplicação, enquanto outras que vão necessitar de uma criptografia mais forte, querendo ou não um pouco mais de processamento, elas precisariam de um pouco mais de processamento também, uma criptografia mais forte. Além disso, ainda sobre a questão de conteúdo, bom destacar que você conhecendo todo o seu conteúdo e tudo que é necessário para que a sua aplicação se mantenha em funcionamento, você acaba descartando material que é obsoleto ou que não tem necessidade de estar armazenado ali. Muitas vezes existem dados sensíveis ou até mesmo críticos que têm uma limitação para que você armazene ele. No Brasil, são cerca de 5 anos. Depende muito de qual é esse material. Ele não sendo mais necessário e por ser um dado sensível, não tem necessidade de você ficar armazenando mais essa aplicação. Por quê? Aumentaria a chance de ser vazado, em algum momento que o invasor tentasse acessar essa aplicação, sendo que também é um dado desnecessário. Desativar o armazenamento de cache. Algumas aplicações, quando você vai utilizar para melhorar o processamento de dados, quando você vai carregar alguma página, ele armazena o cache de todas aquelas informações. E dentro desse cache podem ter informações sensíveis, que querendo ou não, por ser um arquivo cache, ele tem uma grande possibilidade do atacante acessar essa informação. Então é importante desabilitar o cache, para que você não tenha esses dados em cache vazados de uma forma que não seria de um processo convencional de proteção TLS. Obrigatoriedade de rotatividade de chaves. Quando você utiliza o padrão de chaves, isso, como o Rick falou algumas vezes, é um prato cheio para o atacante, porque ele vai notar uma linearidade em todas aquelas informações. Tem sempre uma coisa semelhante, é sempre a mesma chave. Quando você não adota essa rotação de chaves, o atacante que está ali te acompanhando há mais tempo, ele vai conseguir identificar essa vulnerabilidade e vai conseguir acessar a sua aplicação. Usar algoritmos, funções criptográficas e protocolos autorizados. Toda vez que, quando você abre o seu celular, fica aquela atualize seu celular. Quando você abre o seu Windows, está lá, atualize seu Windows. Isso não é à toa. Os processadores eles estão avançando cada vez mais. Por isso que existem criptografias que hoje já são obsoletas. Porque com o avanço dos processadores, os algoritmos também foram avançando. Então, o nível de ataque bruto ele diminuiu bastante. Então, processamento um ataque demoraria 3 dias, hoje pode demorar 1 segundo, devido ao avanço dos processadores. E cada atualização de software, atualização de criptografia, ela traz vários avanços que melhoram a sua segurança. Não é só uma interface gráfica que vai mudar, olha, melhorou aqui uma funcionalidade. Não, tem vários pontos de criptografia e de segurança que vêm embutidos nessa nova atualização.
constantemente atualizar, sempre atualize. O Android não faz aquilo lá para deixar o seu celular obsoleto, é basicamente para que garanta que seu dispositivo esteja ali em segurança. Usar autenticação não simples. O porquê é importante manter uma criptografia mais complexa? Se você utiliza uma senha simples, que é só letra ou número, existe uma tabela de padrão que ela vai tentar quebrar essas senhas que tem só letras. Porque não, letras ela é bem limitada, são 24 caracteres e números vai de 0 a 9. Então quando você não utiliza aquela caractere especial ou não utiliza uma senha que seja complexa, isso vai facilitar que alguém acesse o sistema. Cenário de ataque. Agora eu vou mostrar o quadro para mostrar alguns cenários possíveis de ataque. O exemplo 1 vai ser a coleta de dados de uma aplicação na busca de dados de cartão de crédito. Você é o usuário final da aplicação. Aqui temos o usuário. Tem a aplicação aqui. E aqui a gente tem uma base de dados. Essa base de dados aqui, ela vai conter todos os dados de cartão de crédito. O usuário vai solicitar ao aplicativo uma consulta dos dados do cartão de crédito. Então ele vai usar via SQL, ele vai acessar aqui e solicitar o SQL. O importante é que dentro desse banco de dados, todas essas informações elas estão cifradas, elas estão criptografadas. Quando o usuário solicita via SQL, o SQL vai mandar para a aplicação essas informações. Esse fluxo tem que estar criptografado daqui até o usuário final. Só que pode acontecer da mensagem ser descriptografada aqui antes de chegar no usuário final. Isso é uma falha criptográfica, porque antes de chegar ao usuário final, algum atacante pode coletar esse dado que está descriptografado. Então, ele vai ter os dados do seu cartão de crédito ou de alguma movimentação antes de chegar no usuário final. Por isso que é muito importante que a criptografia esteja sendo utilizada de forma correta, de ponto a ponto, da base do banco de dados até o usuário final. Vamos ao exemplo 2. Que é interceptação via URLs múltiplas. Hoje, quando você acessa seu banco, por exemplo, bb.com.br, você pode não notar, mas tem uma sigla aqui, anterior a ela, que é a HTTPS. Esse HTTPS, ele garante que seus dados estão seguros naquele site e que o fluxo de você como usuário até a base de dados do seu banco, ela está correta. Muitos atacantes acabam interceptando isso aqui, criando URLs semelhantes ou até mesmo URLs do próprio site, que elas são HTTP. Qual que é a diferença da HTTPS para HTTP? Quando você digita qualquer informação dentro de uma página HTTP, ela não é cifrada, ela não passa por uma criptografia, então toda a informação que está aqui, ela é vulnerável. Qualquer pessoa que estiver ali na sua rede, ou um atacante que estiver ali te bibliotando, ele vai coletar essa informação. Então, se você é direcionado para essa página HTTPS em um site que tem múltiplos URLs, você vai ter todas essas informações divulgadas e vão estar ali abertas. O importante ainda sobre as prevenções, é você sempre que você for acessar alguma informação que você vai ter que passar seus dados bancários ou alguma informação pessoal, validar que você está acessando um site HTTPS. Captura de banco de dados. Esse captura de banco de dados é basicamente um banco de dados que possui várias senhas aqui. Senha 1, senha 2, senha 3. Todas essas senhas aqui, elas
precisam ser armazenadas com hash e com uma informação com hash atualizado. Por quê? Hoje a gente tem vários hashes encrypt que são mais seguros, porém caso esse banco de dados esteja com hashes desatualizados como o SHA-1, SH1 ou MD5, a informação do hash em si ela não vai ser segura. Por quê? Em um ataque Rainbow Table, que é basicamente toda uma cadeia de informações de hash, você vai conseguir acessar esse banco de senhas. Se você não encriptar com a senha do banco anterior, com a criptografia mais avançada, todo o seu banco pode ser acessado. Como é o exemplo que eu vou dar aqui agora. Basicamente, a gente vai usar o MD5 no exemplo. Suponha que você coloque a senha laranja lima para poder gerar o seu hash MD5, que é um hash atualizado. O hash MD5, ele é essa informação aqui. Então, vou pegar ele aqui. Utilizando um outro site para decriptar essa informação básica. Ele vai retornar a minha informação, que é a laranja lima. Como você faz para evitar que isso aconteça? Utilizando um MD5 ou algum outro tipo de criptografia. Você utiliza salt. Seria basicamente colocar uma informação a mais naquele hash. Você coloca um número pseudo aleatório e uma informação pseudo aleatória. Então você pode usar o hash, suponha que o hash vai te dar a informação B, C, D, que é do hash, que é uma informação padrão que ela vai ser adotada para todas as senhas. Você pega essa informação do hash e antes dela você adiciona um salt, que seria um asterisco, um jogo da velha ou qualquer outra informação, e anexa isso no banco. Esse pseudo aleatório precisa ser armazenado no banco de forma que você consiga depois acessar para você garantir a integridade da informação. Então, você vai ter um salt mais, que no caso é um número pseudo aleatório, mais o hash. Então você vai garantir, de certa forma, que essa informação vai estar um pouco mais segura. Conclusão, aqui com essa apresentação a gente percebeu a importância da criptografia e como se atentar ao uso correto dela. Porque não adianta você só criptografar essa informação se você não estiver fazendo um uso correto dessa criptografia. Querendo ou não, você não vai manter a segurança nem mesmo a integridade. As falhas criptográficas que existem hoje e atualmente a gente percebe que é algo que vai evoluindo e está aumentando muito os ataques, então sempre uma coisa que vai ser sempre vai dar sempre foco, porque querendo ou não, sem as atualizações, sem novas criptografias, vai chegar algum momento que todos os dados vão estar disponíveis na rede. A necessidade da gente não utilizar algoritmos, nem mesmo criptografias obsoletas, e os modos de prevenção. Esse aqui é o material que a gente utilizou. Aí só um último ponto aqui, que eu comentei um pouco anteriormente, sobre o site com uma tabela de hash. Esse aqui é o site Free Rainbow Tables. Aqui você pode baixar toda uma tabela de MD5, ela tem 4 TB, mas aqui tem um hash, o SH1 também. Então as criptografias mais antigas você consegue ter acesso por esse site. No geral é isso. Alguma dúvida? Alguma questão? Muito obrigado.